Alunos, boa tarde, família do Colégio Patoense, 56 anos de história. Aula de Física, Lei da Gravitação de Newton, professor Railson Madeira de Sá. Bom, pessoal, como vocês estão acompanhando as videoaulas de Física, na videoaula passada, a gente introduziu o capítulo da Lei da Gravitação Universal, que falava um pouco sobre a gravitação do universo. Capítulo 6, o capítulo estudado na página 66. Fizemos uma grande introdução do capítulo, falamos um pouco da história, dos cientistas que fizeram as suas contribuições, falamos dos movimentos dos corpos celestes, falamos sobre gravidade, demonstramos a lei da gravitação universal. E hoje, na nossa videoaula de ciências, vamos fazer a correção daquelas 5 questões que foi passada na videoaula passada e continuar com a explicação do assunto. Vamos lá? Eram aí as 5 questões. Primeira questão. Calcule a força de atração gravitacional entre duas pessoas de 70 kg e 80 kg de massa. Ou seja, o peso que essas pessoas ocupam no espaço. Definição de peso está na página 69 do nosso livro Paradidático. Devido à força que a Terra exerce sobre os corpos que estão em seu campo de ação, qualquer objeto que seja abandonado no ar será atraído em direção ao centro da Terra. Sob a ação dessa força atrativa, o objeto entrará em movimento retilíneo uniformemente variável, o que significa que ele estará sob uma aceleração sempre constante. Considere a gravitação G 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que é a constante gravitacional. O que ele queria saber aí? Facinho. A fórmula da gravitação é F é igual a m vezes G vezes m dividido pela distância ao quadrado. Ficaria 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 70 vezes 80 dividido pela distância ao quadrado. A distância é 2 metros. 2 elevado ao quadrado dá 4. 70 vezes 80 dá um total de 5.600. 5.600 multiplicado por 6,7 dá um total de aproximadamente 37.520 dividido por 4, que dá 9.380 Newton. Segunda questão. O que acontece com a força de atração gravitacional entre dois corpos quando a distância entre eles é dobrada? Fácil. No caso, a força ou a força-peso vai só ser multiplicada por 2. Então, no caso, seria um valor ao quadrado. A segunda iria ser 4 vezes menor que a primeira. Veja em um exemplo em que a distância entre dois corpos é dada por R. Temos aí que a força gravitacional é igual a G vezes M sobre R ao quadrado. Em outro exemplo, D é a mesma coisa que 2R. Substituindo, ficaria 1,4 vezes 1 sobre 4 vezes G vezes M sobre o raio ao quadrado. Ou seja, 1/4 da força, que seria força que é igual a F sobre 4. No caso, 1/4 de vezes maior ou menor para cada posição. Terceira questão. Um satélite artificial terrestre, cuja massa é de
200 kg, descreve uma trajetória perfeitamente circular, com velocidade constante. Em módulo, a aceleração centrípeta sobre o satélite é de 8 metros por segundo. Qual é, em Newton, o módulo da força de atração gravitacional da Terra sobre o satélite? Ou seja, vocês iriam calcular a aceleração. Ia pegar a aceleração é igual a massa vezes a velocidade. Seria a aceleração centrípeta, AC, é igual a m, que é da massa, vezes a velocidade. 200 vezes 8, que dá um total de 1.600 kg por segundo ao quadrado. AC é igual a 1.600 Newton. Quarta questão. O módulo da força de atração gravitacional entre duas pequenas esferas de massas m iguais, cujos centros estão separados por uma distância d, é F, substituindo-se uma das esferas por outra de massa 2m e reduzindo-se a distância entre os centros das esferas para d sobre 2, ou seja, metade, resulta uma força gravitacional de módulo. Temos que a força de atração gravitacional das duas esferas é igual. Primeiro, G vezes mzinho vezes m sobre a distância ao quadrado, ou depois G vezes m2 sobre distância ao quadrado. Agora é só resolver. Ficaria 2 vezes G vezes m2 sobre d2 a quarta e 8G vezes m2 sobre d ao quadrado. Fazendo a isolação de G, ficaria Gzão é igual a F vezes diâmetro ao quadrado sobre m ao quadrado, que é igual a G F1 vezes d ao quadrado sobre 8. Obtém-se que F vezes d ao quadrado sobre m ao quadrado é igual a F1 vezes d ao quadrado sobre 8m ao quadrado. F é igual a F1 sobre 8. Multiplicando, fica F1 é igual a 8. No caso, a resposta é a letra D. E quinta, considere o planeta Bóson e seu satélite natural, Higgs, cuja órbita circular tem 940 mil quilômetros e um período de 8 dias. Calcule a massa de Bóson, supondo que a massa de Higgs é desprezível quando comparada à massa do planeta. A massa equivalente aproximada com relação aos cálculos que a NASA tem é de 1,03 vezes 10 elevado a 27 kg. A relação entre os raios das órbitas e os períodos dos planetas é dada pela terceira lei de Kepler, T ao quadrado sobre R ao cubo, igual a constante, onde T é o período de revolução e R é o raio da órbita. Quando o corpo orbita em relação a outro corpo, a força centrípeta equivale à força de atração gravitacional. Assim resulta que T ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre Gm. Trazendo isso aí numericamente, vai ficar M é igual a 4π ao quadrado vezes R ao cubo sobre G vezes T ao quadrado. Considerando que G é a constante universal da gravidade, que ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, fazendo todas as continhas, o resultado final era M igual a 1,03 vezes 10 kg de massa de bóson. Vamos lá, terminamos a correção da atividade, terminamos a correção das 5 questões. Vamos agora continuar a nossa aula.